Investigação epidemiológica de um foco zoonótico em área portuária. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vocês sabiam que a mesma BR-277 que escoou a riqueza do país até o Porto de Paranaguá também facilita um surto de doenças graves? Hoje vamos fazer uma investigação epidemiológica para entender a relação entre o porto, os roedores e a saúde pública e como o conceito de saúde única salvou vidas aqui na nossa região. Para começar a nossa investigação, precisamos conhecer o nosso inimigo. O que é a leptospirose? Ela é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida entre animais e humanos, causada por uma bactéria em forma de espiral chamada espiroqueta. Os humanos contraem essa bactéria pelo contato com os animais domésticos e selvagens infectados, mas o grande vilão urbano, sem dúvidas, é o rato. Na maioria das vezes, a doença pode nem manifestar sintomas ou aparecer apenas uma febre aguda que passa sozinha, mas não se engane. Nos casos mais graves, quando ela ataca os órgãos nobres, como os rins e os pulmões, a taxa de letalidade pode chegar perto de assustadores 40%. Cadeia epidemiológica. E como essa doença se espalha? É aí que entra a cadeia epidemiológica. Os grandes reservatórios e fontes são os roedores sinatrópicos, que são os ratos que vivem perto de nós nas cidades. Eles eliminam a bactéria ativamente através da urina. Tem as vias de transmissão, que são contato com a água e com a lama, que contamina e penetra ativamente por mucosas e na pele lesionada. E quem são os hospedeiros suscetíveis? Nós, os seres humanos, os cães domésticos e também os animais de produção. Causa da leptospirose e transmissão da bactéria. Essa imagem incrível de microscopia eletrônica da Fiocruz mostra exatamente quem causa tudo isso. A bactéria Leptospira interrogans. Vejam o formato dela em espiral. Como eu mencionei, os ratos carregam essa bactéria nos rins em uma infecção renal crônica e eles não ficam doentes. Eles são assintomáticos. A via de transmissão acontece quando nós ou outros animais entramos em contato com a água ou a lama contaminada por essa urina. A bactéria consegue penetrar ativamente nas nossas mucosas ou através de qualquer pequena lesão na nossa pele. Isso facilita e muito a entrada dessa bactéria no nosso corpo. Agora vamos à situação problema, o Porto do Paraná, Paranaguá. Agora que entendemos a biologia, vamos ao nosso caso de estudos. Por que esse local se tornou uma panela de pressão epidemiológica? Primeiro, a região sofre com alagamentos frequentes causados por marés altas e as fortes chuvas. Segundo, há um intenso derramamento de milho e soja nas rodovias de acesso ao porto. Ou seja, água acumulada e comida farta. Para os roedores, isso aumenta demais a população. A cronologia dessa investigação aconteceu em 4 fases perfeitamente previsíveis. Na fase 1, tivemos os alagamentos combinados com o derramamento de grãos. Na fase 2, o óbvio aconteceu, uma explosão populacional de roedores que, para se ter ideia, em um estudo feito pelo professor Francisco de Souza, foi falado que o ideal seria 5 ratos por habitante. Em Paranaguá, nós temos 17 ratos por habitantes. Na fase 3, começaram a surgir os primeiros sinais clínicos nos cães da região e as primeiras internações dos humanos. E, finalmente, na fase 4, a equipe de saúde entrou em ação com o mapeamento de risco, confirmação laboratorial e o bloqueio químico sistemático para conter o surto. Aqui temos uma tabela de diagnóstico e fatores de risco. Nessa tabela, conseguimos ver claramente o cruzamento dos fatores de risco com o impacto e a ação necessária. Os grãos soltos dão uma alimentação abundante. A solução é a inspeção zoossanitária. Os alagamentos aumentam o tempo de sobrevida da bactéria no ambiente. A ação é testar o solo e as águas fluviais. E os casos clínicos em cães e humanos geram uma disseminação ativa no ciclo urbano. Para isso, a recomendação é a realização de sorologia
e exames de PCR quantitativa para fechar o cerco contra essa doença. Diagnóstico laboratorial aplicado à investigação. E como os cientistas confirmam se é leptospirose? Então, existem duas armas principais no laboratório. A primeira é o PCR. Ele é recomendado para a fase inicial ou aguda, nos primeiros dias de sintomas, porque ele detecta diretamente o DNA da bactéria no sangue. Ele é excelente para uma confirmação rápida no início de um surto. A segunda arma é o SAM ou MET, é a soroaglutinação microscópica. Este é usado na fase convalescente, após uma semana do início dos sintomas, porque ele detecta os anticorpos que o paciente produziu contra a doença. E também ele é considerado o padrão ouro para a vigilância e a confirmação final. Resolução, falhas e bloqueio. Mas onde foi que nós falhamos para que o surto acontecesse e como corrigirmos isso? Identificamos 3 grandes falhas no manejo: a inexistência de um controle periódico de pragas no porto, a baixa taxa de vacinação específica nos cães locais e os trabalhadores portuários trabalhando sem o uso correto de EPIs, as botas e as luvas. Para resolver e fazer o bloqueio, as medidas foram drásticas e eficientes. Foi feita uma desratização química e biológica nos terminais, uma varredura industrial periódica nas rodovias para não deixar grãos no chão, além de uma vacinação canina de barreira e a fiscalização rigorosa do uso de EPIs pelos trabalhadores. E para fechar a nossa análise, fica uma conclusão que serve de lição para o mundo inteiro. O médico veterinário atua como peça-chave na vigilância integrada, provando que a saúde animal e a segurança humana caminham de mãos dadas. Isso é o chamado de perspectiva da saúde única, One Health. Não dá para proteger as pessoas sem cuidar do meio ambiente e dos animais ao mesmo tempo.